Vinheta na tela, você já sabe, né? Momento, então, de falar sobre defensoria. Para isso, vamos falar de um assunto delicado, extremamente importante, que é a violência nas escolas. No dia 7 de abril foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos agora, então, de forma online, o defensor público Samuel da Silva Santos. Seja bem-vindo, ótimo dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação poder conversar com vocês. Imagina, a satisfação é toda nossa. Obrigada por nos atender. Vamos começar. Começa trazendo um pouco para a gente, falando quais, aos nossos espectadores também, o que é o bullying e o cyberbullying, né? Acredito que ainda hoje essas duas categorias, digamos assim, dividem algumas pessoas e cause dúvidas na cabeça das pessoas. Sim, até porque não são temas muito simples, né, na literatura sobre proteção à criança e adolescente. O bullying e a sua versão digital, né, o cyberbullying, ele é definido como um comportamento violento entre crianças e adolescentes que compreende atitudes agressivas, intencionais, repetidas e sem uma motivação aparente. Muitas vezes para o adulto parece aquela implicância de um contra o outro, só que essa implicância ela é rotineira e muito perversa até, né? Ela machuca. E agora, com as redes sociais, nós temos um problema ainda maior, que é essa difusão do bullying por meio de difícil controle, né, através das redes sociais, até por essa questão geracional, dessa dificuldade das pessoas mais velhas acompanharem TikTok, o mesmo Twitter e essas redes sociais mais novas, e acaba que a gente fortalece duas características muito cruéis do bullying, que são a fragilidade da vítima, né? Ela não consegue responder à altura ao seu agressor, e a dificuldade em ser reconhecida enquanto vítima, né? Geralmente, os cuidadores, os professores, coordenação, os pais, eles não percebem que os filhos estão sofrendo esse tipo de atitude. E uma questão que eu acredito que seja muito importante para entender o bullying é que ele não acontece com pessoas com hierarquias diferentes no espaço escolar ou em outros espaços, né? Não é algo entre professor e aluno, por exemplo, mas entre alunos, entre pessoas que deveriam estar no mesmo nível de poder, mas por algum motivo a vítima tá mais fragilizada, seja por questões de aparência, por questões de ter ser desenvolvido num ambiente mais retraído, pelas próprias características, né, de personalidade da pessoa. E é muito importante a gente pensar, lembrar sempre isso, né, que a vítima ela tem muita dificuldade em conseguir responder, em conseguir se proteger do bullying. É correto a gente dizer que o bullying ainda é muito mais praticado dentro do ambiente escolar atualmente do que em outros locais, por exemplo? Que o ambiente escolar ele favorece muito a prática do bullying, né? Ali onde as crianças e os adolescentes eles se encontram rotineiramente, tem, né, dias e horários muito significativos de contato, né? Mas a gente tem percebido também que outros espaços sociais isso tem acontecido, né? E aí a internet, principalmente com a forma como a gente tem conseguido lidar com ela hoje, abre muito essa possibilidade de acontecer o bullying. E como buscar ajuda, Samuel? Tanto quem sofreu bullying quanto quem sofreu cyberbullying. São formas diferentes? Devem recorrer a esferas diferentes? Olha, a procura da ajuda
ela depende muito de quem é o seu ponto de apoio, né? Então, olha, eu tenho aquele professor com quem eu confio, aquela pessoa que não vai desmerecer as minhas reclamações. Essa é uma pessoa a ser buscada, né? Eu tenho, os meus pais são muito parceiros, né? Então, procurar isso, procurar os próprios pais. E o inverso também, acho que tem que ser muito dito, né? Como eu disse, uma das características do bullying é essa dificuldade da vítima em se proteger. Então, é muito responsabilidade nossa, dos adultos, cuidar para que exista essa prevenção e essa repressão ao bullying. Então, os professores precisam estar atentos, os trabalhadores da escola, os próprios pais e parentes, e também uma coisa que acho que é essencial é que os colegas de classe, os amigos, né, mesmo de redes sociais, eles estejam próximos a essas pessoas vitimadas e possam procurar quem se proteger. Além disso, também, principalmente agora com a criminalização, né, do bullying, do cyberbullying, é possível, inclusive, procurar as autoridades, como o Conselho Tutelar, a própria polícia, a defensoria, e existe um canal de denúncia sobre violências contra crianças e adolescentes que é anônimo, que é fácil de acessar, que é o Disque 100, que ele tem tanto uma versão virtual em aplicativos, né, pela internet, quanto o telefone mesmo, né? Você diz o 100, você diz o 100 e consegue fazer a denúncia. Você citou que a Defensoria é um desses canais também que pode atuar na defesa de quem sofreu bullying ou cyberbullying. De que forma a Defensoria atua? Olha, a Defensoria ela tem por característica atuar tanto em questões individuais quanto de forma coletiva. Individualmente, a gente consegue pensar em formas de intervir junto à escola, por exemplo, exigir que a escola tome alguma providência sobre o assunto. Você pode pedir, em casos mais graves, né, inclusive a transferência, se for da vontade do adolescente, da criança. É possível pensar em ações de indenização quando existe, né, algum dano causado pelo bullying, seja de quem o praticou, seja de quem foi omisso no seu cuidado. E também a gente tem uma atuação coletiva, que eu penso nela em dois momentos muito importantes. O primeiro é na educação em direitos, né? A Defensoria tem muito esse papel de levar o conhecimento das pessoas, é isso, inclusive, que estamos fazendo aqui. Então, para indicar o que é o bullying, como combatê-lo, que existem caminhos para enfrentá-lo. E também, uma outra questão muito importante é essa atuação da Defensoria para garantir uma qualidade na educação, né? Não se combate bullying se o professor está sobrecarregado de trabalho e não consegue prestar atenção nos seus alunos, se faltam funcionários na escola e eles não conseguem lidar nem com as atividades cotidianas, quanto mais com algo tão complexo. Então, a Defensoria ela acaba tendo um marco de ação muito grande para a proteção contra o bullying. Como você disse agora, o papel da escola é fundamental, dos educadores, coordenadores, diretores também, estar atentos, né, a essas atitudes, ao que acontece no ambiente escolar. Como que as escolas, quais mecanismos elas podem criar para evitar cada vez mais que esse tipo de cenário ocorra? Acho que o primeiro ponto, e aí as delegacias de diretoria, as delegacias de ensino, a própria Secretaria de Educação precisam estar bem atentas, é na formação dos trabalhadores, tanto docentes quanto outros trabalhadores na educação, para que eles consigam perceber características do bullying, entendam a importância de combater o bullying. E outra questão que eu acho muito importante é que a escola crie um clima de convivência social, primeiro que
fortaleça os laços de solidariedade entre os alunos, ou seja, que um entenda que tem que proteger o outro. Essa é uma característica, inclusive, muito forte do bullying, de que as pessoas não fazem nada, reina o silêncio quanto a isso, mas esse silêncio tem que ser quebrado e a escola tem que fortalecer essa possibilidade. E ainda você criar relações de afeto e de confiança, né, entre direção, coordenação, professores, trabalhadores e alunos, para que a vítima e seus pares, né, seus colegas, possam se sentir à vontade de denunciar essa prática que é tão perigosa. Tá, e aí fala pra gente um pouco também os pais, né? A gente falou sobre a atuação da escola, mas é importante também esses pais, esses tutores, saberem como identificar quando essa criança, quando esse jovem está sendo vítima de bullying. Muitas vezes é um comportamento que muda, mas por outras vezes é muito silencioso, né, Samuel? Sim, mas a gente tem hoje uma dificuldade muito grande no mundo moderno, né, que é o excesso de trabalho, o excesso de compromisso que os pais têm com relação aos seus filhos, mas é importante que esse diálogo esteja sempre aberto entre eles, para a pessoa perceber essas mudanças de comportamento. Se percebe, por exemplo, que o filho tem chegado com roupas sujas, rasgadas, em casa com frequência. Se você, por exemplo, entrega algum tipo de valor para o seu filho com frequência para comprar um lanche, para pagar o ônibus, e de repente sempre acontece dele dizer que perdeu esse dinheiro, ou ficar mais retraído, ficar com menos vontade de ir à escola, menos animado com atividades que ele faria com frequência. Se ele desvia, por exemplo, do caminho da escola com alguma frequência, talvez para evitar os abusadores, são fatores que indicam uma necessidade de preocupação. E aí é muito importante que os pais se comuniquem com a escola, comuniquem com seus próprios filhos, com os colegas deles, para poder tentar enfrentar essa questão. Bem, Samuel, tem também, além, claro, dessa parte comportamental, tem também uma parte psicológica. Vem algumas mudanças também. De repente, essa criança, esse jovem era mais extrovertido, começa a se fechar muito, ficar muito no celular. É importante os pais acompanharem o que está acontecendo nas redes sociais desse jovem também. Aí a gente se volta ao cyberbullying, né? É essencial os pais hoje em dia estarem conectados com os filhos, né? Então, saber que tipo de rede social ele usa, como ele usa, o que ele tem publicado. É claro que existe essa dificuldade da transição entre gerações, mas quando se tem uma relação aberta com os filhos, isso se torna mais fácil. E hoje as redes sociais são um campo minado para problemas relacionados à infância e juventude. Nós temos aí estudo da professora Thelma Vinha, que vão mostrar grupos que estimulam comportamentos muito problemáticos, inclusive os extremados, como a gente viu no ano passado, infelizmente, aqui em São Paulo, e a presença dos pais nesses ambientes, junto com seus filhos, é muito importante. E existem tipos diferentes de bullying, por exemplo? A literatura sobre bullying, ela tem muitas classificações, mas eu traria aqui 3 tipos que acho que fazem sentido para a gente perceber o que é o bullying. O primeiro é um físico, né? Esse a gente está muito acostumado a ver em filmes dos anos 80 nos Estados Unidos, né? Que a pessoa é agredida, às vezes sofre algum tipo de violência em banheiros, tem as roupas rasgadas, é empurrada, né? A segunda, temos o verbal psicológico, em que a pessoa é destratada, muitas vezes vem acompanhado de racismo, LGBTfobia, gordofobia, capacitismo,
né? E sistematicamente a pessoa é diminuída através de palavras, né? Como, você é incapaz, você não segue esses padrões aqui, não é bonito, etc. E um último, e esse talvez seja o mais difícil de se perceber, é o relacional, né? Quando instalam rumores, ou você trabalha para que a pessoa, né, o agressor trabalha para que a pessoa seja isolada socialmente, né? Então, um determinado grupo evita que a criança, o adolescente participe de algumas atividades, né, o clássico dos filmes, olha, você não vai sentar aqui conosco no almoço, e também essa questão dos rumores com cyberbullying, né? Às vezes começam a espalhar boatos, coisas que para alguém que está com 30, 40 anos seria importante ou tão importante assim, do tipo, olha, fulana teve um relacionamento com ciclano, né? Ou vice-versa, menina de 13 anos, menina de 14 anos, e não ser percebido como uma violência pelos pais. Então, verificar muito se essa situação se repete, se ela passa dos limites, e as implicações que isso tem no comportamento dos filhos e dos alunos e das crianças e adolescentes em geral, é muito importante. Bem, Samuel, a gente agradece demais sua presença no Estúdio Olesp de hoje, mas antes vou pedir para que você compartilhe conosco o contato, as formas de que as pessoas entrem em acesso direto com a Defensoria Pública. Tá certo. Olha, hoje em dia você pode acessar a Defensoria pelo site, né, o www.defensoria.sp.de.br, e lá tem um robozinho que pergunta para você como posso ajudar. Ou se você não é muito do computador, do celular, existe o telefone, o 0800 773 4340, para agendamento, ressaltando que a ligação é gratuita. Mais uma vez, agradecer demais sua presença aqui em nome da Defensoria Pública também. Obrigada, Samuel. Eu que agradeço. Ótimo dia.